A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. O famoso Sermão da Montanha. E então essa palavra é para você sozinho ou é para nós todos coletivamente? Vós sois o sal da terra. Pregadores. E se o sal for insípido, não tiver gosto, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Só esse versículo aqui é o suficiente, né? Mas vós sois a luz do mundo, testemunhas. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, o lampião, né? E se coloca debaixo do alqueiro, do vaso, do pote, mas no velador, no suporte para a vela, e dá luz a todos que estão na casa. Então assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Então a igreja e o mundo são tão diferentes como água e azeite, como a luz e as trevas. A igreja vive em Cristo, o mundo jaz no maligno, vive no maligno. Então olha a brutalidade da diferença, por isso nós temos que estar atentos. Não podemos amar o mundo dessa maneira, nem ser contaminados por ele, nem sermos amigos dele, nem nos conformarmos com ele. Não somos do mundo, não significa que nós não possamos nos relacionar, ter amizade com pessoas que não são como nós, salvos em Cristo. Não, pelo contrário. De que valeria o assunto dessa manhã, o sal da terra, se o sal ficasse fechado no saleiro? Qual é a vantagem? Vai acabar perdendo o gosto, para nada mais serve a não ser para adubo, não é? Então nós temos que estar no mundo, mas temos que estar no mundo como sal, temos que estar no mundo como luz. Nós temos que influenciar e não sermos influenciados. E para influenciar e não sermos influenciados, precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer o Deus que nos salvou e a quem servimos. E só tem uma maneira, não tem duas de eu conhecer advocacia, direito. Não tem como eu conhecer direito sem estudar direito na faculdade. Não tem como ser um crente em Cristo sem conhecer, fazer a minha faculdade, que está aqui, que é a palavra de Deus. Não é? Não somos do mundo, nós nascemos de Cristo, nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas, somos separados do mundo para Deus, para sermos enviados ao mundo como sal, como luz, e não como um igual a eles. O grande atrativo da igreja, é isso que a igreja não consegue mais entender. O grande atrativo da igreja é o fato de nós sermos diferentes, não iguais. Não iguais. Por isso, eu sou tão rabugento nesse negócio de não permitir coisas estranhas na igreja, modismos, facilidades, comodidades. Igreja é uma guerra, isso aqui é um palco de guerra, isso aqui é um campo de batalha. E a nossa guerra não é contra as pessoas, é contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, contra potestades, contra os príncipes das trevas. Se Deus nos desse um dom de visão assim ampla, nós veríamos que onde quer que nós andemos nas ruas, nós estamos cercados por uma força demoníaca impressionante. Tem capeta para todo lado. Provavelmente nesse mundo das trevas do mal aí, né, deve ter até sinaleiro para não dar trombada entre demônio, de tantos que tem. Porque queira ou não queira, eu não sei a quantidade de anjos que havia no céu. Eu só sei que a terça parte desses anjos todos foram lançados aqui na terra, liderados por Lúcifer. Mas não se preocupe, 2/3 estão do nosso lado.
nós com Deus sempre seremos maioria. Não se preocupe, com Deus sempre seremos maioria. Então a influência dos crentes na sociedade sobre ela depende da sua diferença, de ser diferente, e não da sua identidade com o mundo, de ser igual ao mundo ou ser parecido com o mundo. Não é? A glória do Evangelho, gente, é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente atrai o mundo. Atrai o mundo, as coisas diferentes nos atraem. É uma coisa impressionante isso, não é? E é então que o mundo se sente inclinado para ouvir a mensagem de Cristo. Foi assim na igreja primitiva. Foi assim na reforma. Tem que ser assim mais do que nunca nesses últimos dias que nós estamos vivendo. É isso que eu quero colocar na cabeça de vocês. O mundo é ruim se não tivermos nós, se não tiver a igreja. Amém? Nós somos o céu da terra. E o que é que isso significa? O sal, gente, em primeiro lugar, ele se relaciona com a pureza. Você vê o sal, é até uma coisa bonita de ver, né? Branquinho, aquela coisa toda, né? A brancura do sal faz com que essa associação que eu estou fazendo possa ser feita, a ideia de pureza, né? E o cristão deve ser um exemplo de pureza. Claro, eu sou pecador, você é pecador, pisamos na bola e tudo mais, mas não intencionalmente, né? Somos fragilizados pela carne. Jesus mesmo foi fragilizado pela carne, ao ponto de querer até pular fora, né? Ô Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Não dá para resolver esse problema todo sem que eu tenha que passar pela cruz, sem que eu tenha que ser coroado por espinhos, sem que eu tenha que derramar um suor de sangue no Getsemane, enfrentando todas as trevas, né? Então, uma das características do nosso mundo é principalmente o afrouxamento das exigências morais. Nós precisamos, como diz o caboclo, tomar atento. Entender que sem Deus nós não somos nada, não conseguimos viver, não teremos felicidade, não teremos alegria, porque nós não teremos sentido na vida. Nós ficamos como o mineiro, ocotô, poncovô, concovô. Não sabemos, não sabemos. E nesse mar pantanoso, vamos assim dizer, de tanta maldade, de tanta coisa errada, de corrupção, os cristãos são convocados a levar uma vida diferente, mais do que nunca, a ser sal, a ser luz, ser diferente. Porque é a diferença que vai trazer o povo para nós. Não quero falar de nome de denominações. Nós temos denominações, começando pela nossa, que me preocupa. Em compensação, tem denominação que não cede 1 centímetro nas suas doutrinas e até alguns costumes que não precisava, mas que elas crescem desmedidamente. Por quê? Porque elas são diferentes do mundo, e o mundo sabe que precisa de uma coisa diferente. Para ser aquilo que ele é, ele já é, não precisa de mais ninguém, ele precisa de algo diferente, e esse algo diferente é Jesus e a sua igreja, amém? Não é o ambiente que faz o crente, mas o contrário, é o crente que influencia o que o cerca, e nós nascemos para influenciar, e não sermos influenciados por qualquer novidade. Não à toa Paulo dizia com todas as letras: se alguém vier pregando um outro evangelho que não seja este aqui, considere maldito, anátema, reprovável. E o que mais está se fazendo hoje, principalmente na internet, é pregar evangelho que não é o de Cristo, é o evangelho dos homens, que mexe com a cabeça, mas não mexe com a alma, não mexe com o espírito, não mexe com o coração. Um evangelho intelectual, não é? Você veja que o lírio cresce no meio do lodo. Daniel, por exemplo, estava cercado dos piores políticos da época.
Porque ele foi guindado, ele não quis ser, ele foi guindado por Deus a essa condição para ser luz, para ser sal. E apesar de todas as ameaças, inclusive de morte, que vocês sabem, para ser lançado na cova de leões, ele precisava adorar o seu rei como se fosse um Deus. Ele disse: morro, mas não faço isso. E aí, morre? Não morre. Porque quando ele foi lançado na cova dos leões, o Senhor Jesus já estava lá esperando ele. E os leões estavam lá, tudo que nem uns gatinhos mansos. E o rei, que era amigo dele, caiu numa cilada também política, de manhã cedinho correu lá para ver: ô Daniel, será que o Deus a quem você serve te salvou? E ele lá: positivo, operante. Estou aqui vivo para dar glória a Deus. E tudo mudou, porque somente aqui um homem, aqui nessa igreja, de noite, nesse ambiente enorme para nós aqui, se tiver tudo escuro, mas você acender um palito de fósforo, já faz toda a diferença, e já não podemos mais dizer que estamos em trevas, porque tem uma luz acesa. Amém? Dá para entender o que eu quero dizer? Então ele estava cercado de homens corruptos, mas ele atraiu todos para ele por um motivo muito simples: ele não se tornou igual, ele não se corrompeu. Outro homem que eu tenho uma admiração imensa, que é o Neemias, né? Foi chamado para conversar com os que tramavam contra a sua nação, contra o seu povo já destruído, mas ele não se curvou à pressão, ele continuou fazendo a obra. Não posso descer, porque estou fazendo uma grande obra. Nós não podemos descer 1 milímetro, nós em Cristo só temos que subir, crescer. Amém? Outro, José do Egito, né? Foi agarrado pela mulher do patrão, mas preferiu ir para a cadeia, injustamente, a se tornar cativo de um erro, mesmo que isso lhe custasse a liberdade. E no entanto, aquela mulher e aquele ex-patrão tiveram que vê-lo como segundo homem de todo o Egito, porque Deus o honrou, e o honrou porque ele foi luz até o fim, né? O projeto de Deus é que sejamos melhores no meio de uma geração de piores, que nós sejamos luz numa geração de trevas, que nós sejamos o certo numa geração de errados, gente, uma geração pervertida. Nós temos que ser os diferentes. E quando nós formos os diferentes, Deus estará sendo glorificado através das nossas vidas, e almas estarão sendo salvas pelo nosso testemunho. Porque o mundo zomba de nós. Ah, qual é a tua, Rogério? Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquele outro, e assim por diante, né? Mas é tudo que eles não querem fazer. E quando eles veem que a gente consegue resistir, eles querem saber como é que é isso. Porque por não resistirem estão sofrendo, estão se quebrando, estão se separando, estão destruindo a família, estão destruindo a saúde, destruindo seu nome de família e tudo mais, e eles querem uma coisa melhor. E se ele se aproxima de mim e eu faço o jogo dele, afundamos abraçados. Mas se eu me mantenho como luz, como sal, eu sempre vou ter a confiança desta pessoa, e nos momentos mais difíceis dela, elas vão me procurar, não por eu ser um pastor, mas por eu ser de Deus, por você ser de Deus. Segundo ponto, gente, se nesse primeiro ponto aqui, né, nós vemos o sal com a ideia de pureza, no segundo ponto são só 3, fica tranquilo. O sal se relaciona com a ideia de preservação, conservação. Quem já comeu carne seca aí? Hein? Quem já comeu carne seca? Uma paçoca, hein?
O pessoal aqui, para nós, paçoca é docinho de amendoim, né? Não, paçoca é carne seca com farinha. É bom demais! É bom demais! No meio do Piauí, 10 horas da manhã, nós íamos resolver um problema lá esqueci o nome da cidade do Piauí lá, que deveria ser inclusive a capital, não é Santana do Bom, nós estávamos no caminho no deserto, inclusive atropelamos um bodinho. Mas também quem se atravessou na frente da caminhonete. Aí a mulher saiu toda desesperada lá, nós juntamos dinheiro e pagamos ela para não ficar chato. Né? E de repente vimos uma tendinha assim, nós mortos de fome. Gente do céu, nós estávamos em 8 ou 9 em 2 carros, uma caminhonete e um carro. E aí a gente pediu o que ele tinha. O que ele tinha era queijo assado, paçoca e Coca-Cola. Os 8 comemos aquilo. E comemos. Porque paçoca é bom. E quando fomos pagar, achamos que ia dar lá uns 100 reais, 120 pelo menos, barato, né? Cobrou 16 reais da gente. Esse é o Nordeste, né? Então, gente, voltando para a mensagem, que eu já comecei a ficar com fome aqui agora, né? O sal se relaciona com essa ideia, né? De conservação, é antissético, detém a deterioração, né? A carne seca é a carne de sol, né? Na verdade é a carne de sol, né? Eu até troquei as coisas aqui. A carne de sol ela é preservada assim. Peixes, né? Em lugares aí, principalmente no Nordeste mesmo, né? Eles são preservados indefinidamente. Eles são salgados para você comer a hora que você quiser. E é bom, gente. Claro, você passa na água para tirar todo aquele sal, senão também você vai tomar um rio inteiro de água depois, que nem essa doida que morreu essa semana, né? Não sei se vocês leram aí, né? Esse calor louco, brutal que está nos Estados Unidos, a mulher estava tão acalorada e tudo mais, que ela tomou 2 litros de água assim num gole. Morreu. Eu não sabia disso, que isso era possível, vivendo e aprendendo, né? Morreu porque tomou 2 litros de água assim numa golada. Tchum, 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 tchum. Deu um perereco nela lá e morreu. Não foi afogada não, mas morreu. Tadinha. Puxa vida, que coisa de doido, né? Então o sal, gente, como as irmãs conhecem muito bem, o sal tempera. O sal dá gosto. O sal dá vida a qualquer comida. Comida sem sal é insípida, não tem gosto, é a chamada comida de hospital. Sabe aquela comida de hospital? Aquela sopinha rala, aquele arrozinho branco, né? Unidos venceremos, né? Deus me livre e guarde. Por quê? Porque não tem sal. É por isso que ela é ruim, porque ela não tem sal. Não que a comida seja ruim, ela é ruim porque não tem sal, né? Então, antes da humanidade contar com a refrigeração, né, ele era usado para conservar a carne até hoje, aí nos interiores do Brasil, né, evitando o apodrecimento do alimento. E o mundo está apodrecendo, gente. O mundo está apodrecendo. Ele não pode impedir a própria deterioração, muito pelo contrário. Façam o que fizerem agora, não tem mais solução para o nosso mundo. Pode parar os poluentes e tudo mais, é tarde demais. A natureza está devolvendo tudo. Moralmente é tarde demais. É salve-se quem puder, ou salve-se quem nós pudermos salvar, pregando o Evangelho de Cristo nesses últimos tempos. Então existe no coração humano um vazio, reina na vida a sufocante angústia, aquela ansiedade que estrangula, que o Augusto Cury chama de câncer da alma, né? O medo. E por que o medo?
principalmente, basicamente, o medo é existencial. Não sabe de onde veio, não sabe por que está aqui, e o pior, não sabe para onde vai. Aí é brabo. Aí é brabo, gente, né? Então, a vida do mundo, cheia aí desses prazeres, carece de sentido, porque ela não tem razão de ser, né? E a presença dos filhos de Deus, tem filho de Deus aqui, né? Amém? Então, a nossa presença traz esperança para aqueles que estão desiludidos com os falsos encantos do mundo. Vocês sabem, eu não escondo isso de ninguém, eu sou o tipo do cara transparente, um livro aberto mesmo, né? Vocês sabem da minha vida inteirinha, não escondo nada de vocês. Volta e meia, muitos de vocês me encontram lá na Boca, tomando café com meus amigos. Um ou dois crentes, quem sabe, a maioria, quase todos médicos ou advogados, assim. A irmã lá me encontrou lá com eles, lá no corredor ali no quibe da Boca, ali tem um café forte, bom, como eu gosto, né? A gente bateu um papo e tudo mais. Aquela gente toda, apesar da incredulidade de muita, a dureza de coração de outros, mas dia menos dia me procuram, ou por causa própria, ou por causa de um filho, ou por causa do casamento, porque sabem, não que eu sou pastor, mas que eu sou um filho de Deus, que eu tenho uma luz, que eu sou luz, que eu posso, com um conselho, com um direcionamento, dar um gostinho para a vida deles, afinal de contas. E a presença dos filhos de Deus é isso, ela traz esperança para todos esses que estão desiludidos com os falsos encantos do mundo, não é? Então, o sal, gente, ele age sem espetáculo, assim, sem alarde. Você já percebeu que o sal você põe no arroz, no feijão, em alguma coisa, ele literalmente desaparece? É aí que está o grande mérito. E é isso que é o grande mérito na vida de um homem, de uma mulher de Deus, principalmente de pregadores do Evangelho. Tem que desaparecer para Cristo aparecer. Tem que sumir para Cristo ser visto nele. Ele não é um ídolo, eu nunca fui, nunca aceitei esse tipo de coisa, sou avesso a elogio, me sinto incomodado com o elogio, porque na verdade eu tenho essa consciência, se eu estou aqui, não é por meus méritos, é pelos méritos de Cristo. Se Ele não tivesse poupado minha vida, me chamado para o ministério, para representá-lo, eu só tenho procuração, está aqui, lavrada no cartório celestial. Eu só tenho procuração. E é o que nós somos nesse mundo de tantas trevas, né? A influência do sal é silenciosa, no entanto, ela é muito verdadeira, ela é muito eficaz, né? Não tem como dizer. E ele só é útil quando se envolve, quando se mistura, quando, como eu disse, quando desaparece. E nós não podemos ser crentes só dentro da igreja. Isso aqui é um baita de um saleiro. Mas quando nós saímos lá para fora, aí é que está o segredo. A gente leva o sal à alface ou a gente traz a alface ao sal? Então isso é que nós temos que fazer. Ir ao mundo e salgá-lo com a verdade de Cristo. Nosso lugar não é no saleiro, somos sal no mundo, do mundo. Amém? Bom, gente, se eu for... Deixa eu contar uma historinha aqui, para a gente encerrar. Nós temos que, entre outras coisas... Sabe qual é a maior mensagem? Eu já falei isso aqui inúmeras vezes aqui para vocês, mas como essa igreja se renova muito, e nós temos muita gente nos acompanhando pelas redes sociais, um pastor de uma igreja tradicional, vocês vão lembrar que eu já contei a maioria aqui, um pastor de uma igreja tradicional, tinha um amigo, como eu tenho tantos, tem um lá que eu estou orando há anos, mas nem que seja lá no hospital, lá ele, eu vou fazer ele aceitar Jesus, né? Tenho orado por ele, Deus não vai deixar de me responder, né? E esse pastor tinha um amigo, e ele queria muito que esse amigo aceitasse Jesus, mas o amigo não ia na igreja nem a tiro, era papo na esquina, ou aqui, ou ali, tal, não sei o quê. E um dia ele disse: olha, fulano, eu vou fazer um culto especial neste domingo,
E eu quero que você, que é meu amigo, vá lá. Ah, mas não se incomode. Eu só quero que você vá, que você conheça a igreja, né, tal, assim. Insistiu tanto que o sujeito foi. Então ele fez um culto bonito. Louvor, aquilo, tal, não sei o quê. Passou uma semana estudando uma mensagem, a melhor que ele poderia pregar. Chegou no domingo, aquela coisa toda, né? Coral para cá, não sei o quê, coisa e tal, papapá, culto bonito, agradável, tal. E veio o pastor e pregou com o maior entusiasmo e fez um apelo para quem queria aceitar Jesus. E o amigo dele lá, 3 de paus, né? Ele ficou chateado. Ele disse, mas eu tenho que dar um jeito. E conseguiu convencer o amigo dele a voltar no domingo seguinte. Disse, olha, vai ter uma apresentação diferenciada aqui, tal, que estão preparando, não sei o quê. O coral vai fazer uma espécie de uma mini cantata. Eu queria muito que você ouvisse nossos hinos tradicionais, tal. E o sujeito foi. No domingo, tudo de novo. Um culto bonito, as pessoas bem vestidas, aquela coisa mesmo de igreja tradicional, né? E ele veio o coral, cantou aqueles hinos maravilhosos e tal. Veio uma velhinha, contou o testemunho da vida dela. O culto foi enriquecido. E veio ele e pregou a palavra. E quando ele fez o apelo, o primeiro a aceitar Jesus foi o amigo dele. Ele não se continha, ele tinha que saber. Terminou o culto, disse, vem cá fulano. Domingo passado, preguei uma mensagem, você nem se coçou. Hoje você aceitou Jesus, eu estou feliz demais na minha vida. O que foi na minha mensagem que tocou tanto o teu coração? Ele disse, sério mesmo, na tua mensagem nada, mas o testemunho da velhinha. Né? Então, gente, é isso que você tem que entender. O mundo quer saber o que Jesus fez na sua vida. A melhor mensagem que alguém pode pregar é o testemunho da sua própria vida. O que Jesus fez na sua vida e quer e pode fazer na vida de alguém. Esse é alguém com quem você está falando. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.